E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aos meus crismanos, boa tarde, saudades quase que eternas já, que essa pandemia aqui não acaba nunca, pelo amor de Deus. As outras pessoas também que estão seguindo meu canal, sejam todos bem-vindos também. A gente vai continuar o nosso encontro da catequese, focado agora numa coisa um pouco mais além da transmissão mesmo. A gente está focado muito em como a gente sabe, como é que a gente recebe de Deus a informação de que Ele é Deus, que Ele se revelou no mundo, mas agora a gente vai pensar como é que a gente faz essa transmissão desse mundo que a gente conhece a partir de Deus para as outras pessoas também. Antes de mais nada, vamos fazer aquela oração que o nosso Padre ensinou ali, a gente segue tanto também. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus possa nos abençoar nesse encontro de hoje, que é um encontro muito importante. A gente vai falar sobre a transmissão da revelação divina. Então, todos esses encontros a gente reparou que nós queremos a felicidade, nós buscamos a felicidade, e agora a gente também refletiu que Deus quer nos dar a felicidade, que Deus também nos deu durante toda a história, a oportunidade de nós conhecermos a Ele. E agora a gente vai pensar como é que foi essa transmissão, como é que a gente transmite, o que é a revelação divina, como é que a gente faz essa transmissão da revelação divina também. O que acontece então? Como é que a gente sabe? O que é exatamente transmitir essa revelação divina? É transmitir, na verdade, a boa nova. O próprio Jesus disse nos seus evangelhos, transmitir a boa nova para todo mundo, levar essa boa notícia para toda a palavra, para todo o povo. O evangelho é exatamente isso, a boa nova. Então, nós que conhecemos a boa nova e vivemos a boa nova, vivemos o evangelho, nós devemos ter a alegria de transmitir o evangelho para as outras pessoas também. Esse é o nosso papel primordial do cristão. Muito mais além do que só, não é bem assim, vamos pregar e levar a palavra, mas ser a palavra. Levar essa palavra no nosso ser, no nosso entendimento, no dia a dia. Esse é o primeiro fato de ser cristão. Ter esse orgulho de seguir a palavra de Deus aonde quer que nós estivermos, aonde quer que nós estamos. Essa transmissão, ela pode ser feita de duas maneiras, A gente pode perceber isso na própria igreja, Como é que a igreja vai lá e transmite essa palavra de Deus, essa revelação divina para todos os povos? Primeiro, a gente vê que a igreja transmite por escrito. O que significa por escrito? Exatamente aquilo que a gente falou semana passada, as Sagradas Escrituras, Aquilo que Deus deixou para nós a partir das mãos dos nossos profetas, dos nossos escritores, das pessoas inspiradas pelo próprio Espírito Santo, inspirado pelo próprio Deus. Então essa é essa Sagrada Escritura que a gente leva para as outras pessoas, A boa nova do Evangelho inscrita naquelas palavras, naquelas cartas. Aquelas cartas, por serem escritas pelo Espírito Santo, ela deixa de ser uma carta morta, ela é uma carta viva, é uma palavra viva. Nós estamos levando o próprio Deus a partir das Sagradas Escrituras. Então, se você for fazer alguma leitura da Bíblia, se você for fazer alguma leitura da Bíblia para o seu colega, ou para você mesmo fechado no quarto, você não está sozinho. A Bíblia, ela é uma eterna conversa de você com Deus. Então, é muito bonito, é muito interessante a gente pensar dessa maneira. Que a palavra de Deus é uma palavra que não está morta, não é uma coisa morta, não é uma coisa parada no tempo. É uma coisa que nos fala, inclusive, nos dias de hoje. Ter essa consciência é algo muito importante, algo muito interessante. E também, na parte oral, a sagrada tradição. Oralmente, o princípio da caminhada cristã foi na transmissão oral da palavra. Não foi na transmissão escrita. Desde antigamente já se tinha, claro, os evangelhos já, só que a principal meio de transmissão da Igreja Católica naquela época, da Igreja Antiga, era da Sagrada Tradição, era a tradição dada por Jesus, transmitida pelos apóstolos, e os apóstolos transmitiam para os seus discípulos e assim por diante. Então a gente pode ter a certeza de estar seguindo a Deus exatamente pela Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição é o nosso
um dos nossos maiores tesouros, né? Juntamente com a Bíblia, que é a nossa Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição é uma coisa que nos assegura, como uma âncora, que nos leva, nos fixa no lugar certo, no lugar correto, né? É pela Sagrada Tradição que a gente tem a certeza que a gente vive aquilo que os apóstolos viveram, né? Não é uma coisa inventada por alguém. Alguém foi lá e inventou uma religião, e então a pessoa foi lá e pegou alguma coisa da igreja, entendeu? Não é nada disso. É uma coisa realmente fixa. E é muito importante a gente saber disso. Sagrada Tradição é algo muito importante. É por causa dela que a gente consegue entender a Sagrada Escritura. Sem a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura vira uma palavra que pode se tornar uma palavra morta, né? Ela não é uma palavra morta, mas sem a Sagrada Tradição, ela pode se tornar uma palavra morta, uma palavra que para no tempo, né? Sendo que é muito do contrário. A Sagrada Tradição vivifica, né, a Sagrada Escritura. Quer falar alguma coisa? E é por isso que a gente pode perceber na igreja a junção da Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. A Igreja Católica é isso, né? Ela é a junção dessas duas coisas. É o próprio Cristo que transmite para os seus membros, dos seus corpos, né, da igreja, essa capacidade de levar a palavra a todos, né? E é exatamente por causa desses dois pilares, a pilar da Sagrada Tradição e o pilar da Sagrada Escritura. Também com relação a como é que ele se relaciona, né, Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. Na verdade, a Sagrada Tradição ela é um meio de você cumprir um com o outro, né? A Sagrada Tradição cumpre aquilo que a Sagrada Escritura fala, né? A Sagrada Escritura também cumpre aquilo que a Sagrada Tradição fala. O que a gente enfrenta muito é que a gente enfrenta muito problema com relação a exatamente isso, né? Tem muitas pessoas que tentam entender a Bíblia ou tentam entender a Igreja Católica faltando um desses pilares. Se falta um desses pilares no entendimento de uma pessoa para conseguir começar a entender como funciona a Igreja Católica ou como funciona a Bíblia, a pessoa se perde, né? Falta um pilar. O que acontece quando numa construção falta um pilar? A casa cai, né? Faltou a base sem base nenhuma você vai construir a casa no meio do... Pode estar dentro de uma rocha, mas sem a base correta a casa vai acabar caindo. Então por isso que a gente tem que ter essas duas colunas fortes, né? Essas duas colunas nos dá a capacidade de entendermos a igreja e de entendermos também as Escrituras. Por quê? Porque a Sagrada Tradição, ela precisa dela, porque a Sagrada Escritura depende da Sagrada Tradição, porque ela veio do próprio Cristo, né? E a tradição precisa da Escritura, porque foi dela que nos enviou que Deus enviou a nossa palavra. Então o próprio Cristo veio e cumpriu a palavra da Sagrada Escritura. O próprio Cristo é a própria tradição da igreja, né? Então, se o próprio Cristo é a própria tradição e ele veio cumprir as Escrituras, né, é óbvio que as duas se juntam, as duas se unem. Então é muito importante a gente entender essa união de Cristo com a Sagrada Escritura, que na verdade é a união da Sagrada Tradição com a Sagrada Escritura. A gente tem que entender essa junção. Claro que são palavras muito difíceis, né? Falei muito Sagrada Tradição, Sagrada Escritura há muito tempo, mas é muito simples, né? A gente tem que unir aquilo que a gente vive com aquilo que a gente lê. Se a gente não faz essa união, por exemplo, eu leio a palavra de Deus, eu leio o Evangelho, e eu não faço a real junção do Evangelho com a minha vida, eu só estou lendo a Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, e eu estou deixando a tradição de fora. Se eu quero viver ignorando o Evangelho, né, ignorando completamente a Bíblia, eu só pego de vez em quando, né, deixo mofando na página do Salmo 90. Você acaba ignorando a Sagrada Tradição. A Sagrada Escritura, você vive só naquilo que o povo te fala e você perde a base, né? É claro que a Sagrada Tradição não se baseia também somente na Bíblia, né? São vários documentos antigos da igreja que nos dá a capacidade de entender como é que a Sagrada Tradição ela é importante, né? Por exemplo, pelos documentos do Concílio Vaticano II, por exemplo, eu consigo entender como é que a igreja funciona hoje em dia. E como é que ela, pelo menos, né, em alguns casos de erros, alguns casos de falhas, a gente consegue entender e melhorar isso, para a gente poder conseguir
colocar a palavra de Deus a serviço do povo realmente, né? Realmente a palavra de Deus servindo realmente também ao povo, né? Por quê? Porque sem o real entendimento disso, eu fico somente na minha cultura local. Eu vivo desse jeito, continuo desse jeito e está tudo bem. Não, a gente precisa realmente entender profundamente e aplicar profundamente a sagrada tradição da igreja dentro da nossa vida comunitária, nossa vida diária, nossa vida familiar, né? Lumen Gentium, né? As cartas dos nossos papas mais recentes também. É muito difícil a gente ver um católico que lê essas cartas ricas de papas que vieram até nós, que Deus foi lá e deu a sabedoria do Espírito Santo para essas pessoas escreverem grandes lições. Então a gente tem que ter esse costume de ler essas cartas. Essa é a nossa Sagrada Escritura também, né? Cartas dos nossos papas, vidas de santos, né? Quantas vidas de santos que nos dá, na hora que a gente lê, dá um ânimo de chegar e falar, eu quero também procurar viver assim como esse santo viveu. Também faz parte desses documentos, né? Então a gente tem que unir, fazer essa união da Sagrada Escritura, seja a Bíblia, seja documentos antigos, seja compêndios antigos, seja coisas antigas, né? Botar um pouco a mão na massa, né? Estudar um pouquinho, ver como é que era e transmitir essas coisas boas que dá para transmitir de lá para cá e viver elas, né? Em favor de Cristo. Isso é muito importante. Isso é tão importante que tem um nome dentro da igreja, que chama Depósito da Fé. Quem que guarda o depósito da fé? Quem guarda o depósito da fé é o próprio Papa e os bispos. Os cardeais são essas pessoas responsáveis pelo nosso depósito da nossa fé, depósito da nossa igreja. Tanto a Sagrada Tradição quanto a Sagrada Escritura. São todos tesouros grandiosos guardados da igreja. Tanto que a gente tem na Biblioteca Católica, a caixa está um pouco ali em cima, não consegui pegar, mas que ele fala, né, olha, esse aqui é o grande tesouro da tradição católica. E ele vai lá e entrega algum livro de santo, algum livro de Maria, algum livro de Nosso Senhor. Por quê? Porque realmente é um tesouro, é um pequeno tesouro daquela biblioteca grandiosa que existe, né? De valores, de morais, de costumes, de tradição da igreja, da Sagrada Escritura. Tudo isso é o depósito da fé, que nós somos convidados a guardar junto com os reais, né, soldados, né, pessoas que guardam mesmo, que são os papas e os bispos. A gente tem que ter muita graça a Deus de saber que essas pessoas guardam essa tradição, né, com grande amor e grande carinho, né? Nossos papas, a gente tem que agradecer a Deus por ele estar presente junto com a gente. Dentro desses depósitos da fé, a gente também encontra os dogmas da igreja, né? Os dogmas da igreja vai ter um capítulo mais para frente que ele vai explicar um pouco melhor o que é. Vou dar só uma pincelada, né? Na verdade, são verdades que a gente de verdades de fatos irrevogáveis, né? É aquilo porque é aquilo e pronto, acabou. Né? Claro que dependendo da pessoa vai falar, nossa, mas a igreja é muito sim, nossa, por que você não? Não, a igreja tem um grande amor pela verdade. E tem tanto amor pela verdade que ela sabe que quanto aquela verdade é realmente irrevogável, não tem como ser diferente, né? Por exemplo, é um dogma que poucas pessoas conhecem. Nossa Senhora, ela é virgem antes, durante o parto e depois do parto de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um dogma, é irrevogável, né? A gente, na nossa cabeça, a gente vai falar, poxa, mas é impossível. Sim, né? Na nossa cabeça humana, ela é impossível. Só que para Deus nada é impossível. E para Nossa Senhora, ela precisava ter guardado a sua virgindade durante todos esses momentos. Então, para Deus, isso não é nada impossível. E para entender a pureza de Nossa Senhora, a gente tem que entender esse fato irrevogável do dogma da virgindade de Maria. Da Imaculada Conceição, né? Ela nasceu sem pecado original, também é um dogma. Então tem vários dogmas da igreja que nos ajudam a entender como funciona a verdadeira fé da igreja. O que a gente tem que fazer sobre os dogmas? Estudá-los. Né? Se a igreja foi lá e nos deu esse dogma, falando que esse é um fato verdadeiro, um fato irrevogável, nós podemos estudá-lo e entender por que ele é um fato irrevogável. Por isso que o católico ele não pode parar de estudar. Né? Diante desses fatos irrevogáveis da vida, né, que a igreja vai lá nos dar,
A gente vai lá e fala, eu aceito, mas eu vou lá e estudo para entender mais ainda, entender? E ter um amor maior ainda por essa verdade. Que culmina no último ponto, né? Quer falar alguma coisa? Não. Não, era só mesmo assim, tipo, quem você falou agora. Ninguém ama aquilo que a gente não conhece, né? Então, pra gente amar cada vez mais a Jesus, pra gente amar cada vez mais a igreja, a gente tem que estudar, pra gente conhecer realmente aquilo que a gente tá fazendo, né? A gente vê as coisas dentro da igreja, mas se a gente não tiver um caminho, né, com a Bíblia, né, pra gente poder entender melhor, a gente não vai conseguir amar direito, né? Então, ter esses pensamentos e realmente, sabe, deixar um pouco a preguiça de lado e realmente mergulhar, né, na tradição da igreja, nas escrituras e buscar a querer amar de verdade, sabe, não no superficial, né, não só pelo que os outros falam pra gente, mas a gente também começar a enxergar com os nossos próprios olhos. Exatamente, por quê? Porque gera o verdadeiro amor. Que a gente vai começar a fazer o quê? Criar o quê, na verdade, dentro de nós? Um senso de fé, e esse senso de fé vai criar um crescimento de fé. O que é um senso de fé? Que, nossa, a palavra difícil, senso, né? Porque, na verdade é um sentimento, é um sentido, na verdade, nem sentimento, é um sentido de fé. Ninguém ama aquilo que não conhece. Nós precisamos conhecer e amar Jesus e amar a igreja, mas como é que a gente vai começar a amar a igreja? A gente tem que começar conhecendo ela primeiro. Tantas pessoas nesse mundo falam tantas bobagens da igreja, tantas coisas maléficas, parece que a igreja é uma instituição do mal, né? Filmes, né, relata imagens de santos como se fossem imagens macabras, né? Se vê um filme de terror, a gente vai ver o que dentro da igreja, né? Fantasmas, demônios, né? Acende uma vela, meu Deus, apagou a vela, nossa, é um demônio está aqui agora, né? A gente vê aí o mundo relatando realmente a igreja como se fosse algo maléfico, né? Pega a imagem de um santo, pega a imagem de Nossa Senhora e muda, distorce, mas a gente precisa ter esse sentido ao contrário, de entender como é que funciona essa fé da igreja. Entender como é que funciona e que Deus revelou realmente para a gente. O que Deus revelou para a igreja. O que aconteceu com a igreja durante a história. Quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos, né? Como é que realmente aconteceu a história, né? Sobre Inquisição, sobre... não sei se agora lá, ou as cruzadas também, né? Várias formações de igreja. A gente vê tantas pessoas falando tão mal da igreja, né? Sem realmente conhecer aquilo que aconteceu de fato. Precisamos ter essa vontade de conhecer o que realmente a igreja aconteceu com a igreja. Né? Pegar documentos, pegar relatos de outras pessoas, relatos verdadeiros, documentos verdadeiros, né? E realmente conhecer a igreja. E aí sim a gente vai começar a amar a igreja. E aí que cria o senso de fé. Né? Para a gente conseguir ter fé, a gente precisa ter mais conhecimento. Eu vou pegar a palavra de Deus e eu vou conhecer a Jesus aqui nesse momento. Eu vou pegar os evangelhos e vou conhecer Jesus. Eu vou pegar o Ato dos Apóstolos e vou conhecer o que os apóstolos fizeram. Né? A Sagrada Tradição nossa está basicamente ali, né? Provando para todo mundo, né? O que a igreja realmente fez. O que a igreja realmente, como é que a igreja realmente nasceu. Está tudo lá. Não está escondido nada de ninguém. Então, é ali que a gente vai começar a aumentar a nossa fé. Depois, pega um documento da igreja, pega um documento do Papa, começa a entender e começa a gerar esse senso de fé dentro de você. Por quê? Porque a fé não é só um sentimento. A fé tem que ser um conhecimento também. Se você ficar só no sentimento, hoje eu estou sentindo feliz. Amanhã eu estou me sentindo triste, então eu vou ter mais fé e menos fé? Não funciona assim. O senso de fé vai a partir do conhecimento da pessoa. Nós temos que conhecer a igreja para que aí sim a gente consiga começar a gerar um pouco mais de fé. E aí cai o quê? O crescimento da fé. O crescimento da fé é o quê? É o Espírito Santo vindo até nós. Né? Nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Né? Tudo que a gente faz na nossa vida de bom é vindo do Espírito Santo. Nada de bom a gente já vai conseguir fazer sem ele. E é com o Espírito Santo que a gente começa a ter esse crescimento de fé. Esse crescimento de realmente
aprender aquilo que a igreja nos fala, aprender aquilo que a igreja nos traz e aplicar ele na nossa vida. Né? Não só aprender, só escutar. Né? Não, nós queremos conhecer mais, porque nós queremos amar mais. E amando mais, nós conhecemos mais, e conhecendo mais, nós amamos mais, e vai subindo, como se fosse uma escada. Né? O pé do conhecimento e o pé do amando, né? A gente vai subindo, subindo, subindo. Realmente nós temos que fazer isso. Tá? Se nós queremos amar Jesus, queremos amar a igreja, conhecê-la ela de maneira da maneira gloriosa que ela realmente é, nós devemos sair do nosso comodismo, né? De que eu só vou escutar quando for domingo, né? Eu só vou escutar a palavra de Deus quando eu tiver que ir na igreja, eu tiver um compromisso, ou só vou escutar a palavra de Deus quando alguém vier até mim, né? E eu, tá bom, agora eu vou. Não, vamos nós também procurar Jesus, vamos nós também conhecer a Deus. Eu acho que é isso. Diana quer falar mais alguma coisa? É isso mesmo, então, pessoal, que eu queria passar para vocês. Nos próximos encontros a gente vai se relatando cada vez mais, né? Fiquem espertos aí, daqui a pouco, tomara Deus, as missas voltem, né? Enquanto isso, fiquem espertos nos canais da nossa paróquia, da nossa comunidade. Fiquem espertos também durante a semana, tá tendo bastante informação boa, bacana, de conhecer pastorais, né? Você aí que está assistindo, de repente quer conhecer alguma pastoral, ajudar alguma pastoral, já tem tantos canais, tantos vídeos gravados lá já, né? E tem ainda mais vindo, então realmente vão lá, conhece nossa igreja, conheçam, né? Tem esse sede pelo conhecimento da igreja, né? Para que nós possamos cada vez mais amar e querer conhecer e amar sempre a Jesus e a igreja. Acho que é isso então, pessoal. Que Deus abençoe a todos nós e que Nossa Senhora Auxiliadora nos auxilie, que São Dom Bosco nos dê a luz nesse conhecimento nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, boa tarde, pessoal, e até mais.